Vou trazer para você agora a história de uma casa abandonada em um dos bairros mais ricos do Brasil, que esconde um segredo. Você provavelmente já escutou falar sobre a mulher da casa abandonada. Nos últimos dias só tem se falado nisso na internet, né? Mas quem é essa mulher? Por que a história dela está intrigando todo mundo? Ela é uma fugitiva do FBI, como muitos estão falando? Ou é somente uma senhora com problemas mentais? Nesse vídeo você vai entender tudo sobre a mulher da casa abandonada. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Uma gestação complicada. Ele vai ficar preso, vai puxar cadeia. Vou cumprir minha parte. Foi longe demais. Tudo começou quando um rapaz chamado Chico Felitti, que é um jornalista da Folha de São Paulo, resolveu criar um podcast contando um caso que ele começou a investigar. E por conta dessa história ser tão misteriosa, tão intrigante, tão macabra, digna de um roteiro de filme de terror, ela viralizou muito, a ponto da mansão velha caindo aos pedaços virar uma espécie de atração turística. A história: era véspera de Natal, o Chico estava andando em uma das ruas do bairro Higienópolis, em São Paulo, que é um dos bairros mais nobres da cidade, quando ele nota um caminhão da prefeitura cortando algumas árvores na rua Piauí. Ao se aproximar, ele percebe diversos curiosos observando, mas uma delas chamou a atenção do Chico. Uma senhora baixinha, com a roupa toda suja, uma espécie de pomada branca cobrindo toda a cara, como se fosse essas pomadas de assadura, e um cheiro desagradável emanando. O seu nome era Mari, ou pelo menos até então. E essa senhora, ela está indignada com a derrubada dessas árvores. Isso é um crime! Eu tô tentando parar. Você quer ter uma ideia para ajudar? Tá oco, 70% me falaram. É mentira. Mentira. Vou dizer para você. Essa lei 10.365 de 87, ela diz que nós, aqui, temos todo o interesse em defender e fazer tudo sobre a árvore, tá? Tá. Aqui diz que qualquer coisa de supressão total ou parcial só será admitida com, no mínimo, um engenheiro agrônomo da Secretaria-Geral das Subprefeituras. Bom, se fosse só a sua indignação, até aí estava tudo bem. Mas ela começa a soltar uma espécie de teoria da conspiração, que aquelas derrubadas de árvores faziam parte de um esquema, uma máfia corrupta que lucrava muito com isso, uma empresa em conluio com o governo. Olha, todos eles têm interesse monetário. Qualquer supressão tem que ter croquis, tem que ter um engenheiro agrônomo, em vários... A senhora conhece não, amor? Oi? A senhora estudou, conhece Claro, por isso que eu demorei. Porque esse negócio, eu tô escrevendo uma carta para o secretário do Verde e do Meio Ambiente. Mas eu não posso escrever só pedindo. É claro que ninguém acreditava naquela conspiração improvável, mas mesmo assim, o jornalista se propôs a ajudar a senhora estranha, passando para ela um site do Ministério Público para que ela conseguisse fazer a denúncia, então, já que ela achava que tinha alguma coisa de errado. Nisso, outra coisa chama a atenção do jornalista. Essa mansão gigantesca de milhões de reais literalmente caindo aos pedaços. Ele não acreditava que alguém poderia morar em meio a todo aquele mato e lixo. A casa era tão grande que possui mais de 20 cômodos, além de um quintal enorme, do tamanho de um campo de futebol, que está tomada por diversas árvores de abacate. Bom, os vizinhos garantiram que a Mari, a senhora que estava ali, morava nessa casa abandonada. O Chico, que não era bobo nem nada, tratou de se aproximar da senhora para tentar descobrir mais coisas que o intrigava. E por esse motivo, toda vez que ele cruzava com ela no meio do caminho, ele ligava seu gravador para poder documentar as conversas. O jornalista começou a conversar com os vizinhos também para tentar entender o passado dessa mulher. A maioria das pessoas conheciam a Mari como bruxa. Era assim que os vizinhos a chamavam. A princípio, o Chico
acreditava que essa era uma senhora, uma coitada de uma senhora que teria sido abandonada pela família e vivia sozinha, mas o que ele não fazia ideia era do passado macabro de Mari. O passado de Mari. Depois de conseguir conquistar a amizade de Mari, ela simplesmente começou a ignorá-lo. Eu tento falar com a Mari. Olá. Ela olha pra mim, mas não sustenta a olhada. Vira as costas e entra na casa. Fecha a porta sem dizer uma palavra. Dona Mari? Dona Mari? Era como se a senhora, de alguma maneira, tivesse descoberto que o Chico era, na verdade, um jornalista e começou, então, a evitá-lo. A partir daí, ele começa a investigar tudo o que o perturbava, a começar pela casa. A casa abandonada foi construída na década de 30. O imóvel ele tem 3 andares e 24 janelas, e ele é tão famoso que possui até um nome próprio, o nome de um médico famoso da cidade, que por sua vez era pai da mulher que hoje mora na casa. Mas além da história da casa, ele descobre também o passado de Mari, e isso o deixa perplexo. O passado sombrio de Mari era digno de um roteiro de filme de terror. O Chico descobriu através das pesquisas que o nome de Mari é, na verdade, Margarida Bonetti, e ela era procurada pelo FBI por manter uma senhora em condições análogas à escravidão lá nos Estados Unidos. O caso Margarida Bonetti e René Bonetti. René e Margarida Bonetti era um casal brasileiro que tinha se mudado para os subúrbios de Washington em 1979. O marido tinha sido convidado para trabalhar numa empresa que fazia satélites para a NASA. Quando eles foram para lá na virada dos anos 80, o casal levou junto com eles uma empregada doméstica. É dito até em alguns lugares que eles tinham ganhado essa empregada, mas enfim. Assim que eles chegaram lá na sua nova casa, né, em Washington, os dois simplesmente pararam de pagar o salário que a funcionária deveria receber, né? Além de tudo, ela ainda era analfabeta, né? E a mantiveram em cárcere privado por aí quase 20 anos. Descobriram isso também porque a empregada ela tinha um tumor que começou a aumentar. É dito que chegou ao tamanho de uma bola de futebol e o casal simplesmente negava levar a senhora para o hospital. É dito que eles maltratavam ela, batiam nela, deixavam ela passar fome e mesmo quando a senhora sofria com doenças, lesões, ela nunca recebia atendimento médico. Esta é a casa onde, na década de 70, Margarida viveu com o marido nos Estados Unidos. Ela dizia para amigos aqui no Brasil que a empregada doméstica ficava com um andar só dela. Com esse tumor aumentando nesse nível, né, uma hora a senhora ia acabar até morrendo. Os próprios vizinhos levaram essa senhora no hospital e chegando lá, a senhora que era mantida praticamente como uma escrava resolveu dar com a língua nos dentes e contou tudo. Obviamente a polícia foi acionada, o seu marido foi pego, né, ele foi preso, julgado e preso por 7 meses, pagou uma fiança de R$50 mil e foi solto. Em algumas reportagens dizem que ele ficou preso por 6 anos, então eu não sei se ele chegou a voltar a ser preso depois que ele pagou a fiança, mas atualmente, ao que tudo indica, ele segue em liberdade, segundo o site Metrópole e até algumas matérias que eu li. Ele atualmente ganha um salário equivalente a R$1 milhão aí por ano. A Margarida fugiu para o Brasil, sendo considerada então uma foragida do FBI, e mesmo se ela fosse considerada culpada, ela continuaria livre pelo simples fato do Brasil e dos Estados Unidos não terem tratados de extradição. Então é meio doido isso aí, né? Mas ela continuaria livre aqui no Brasil. Bom, o caso na época ficou tão conhecido que chegou a ganhar matéria em diversos jornais, inclusive aqui no Brasil. A brasileira que está sendo processada pela justiça americana por manter em casa uma empregada doméstica em regime de escravidão fugiu. Está escondida em São Paulo. Se for condenada, não será presa porque Brasil e Estados Unidos não têm tratado de extradição. Margarida Bonetti é esta mulher que procura se esconder pela fresta da janela da casa da mãe dela em São Paulo.
Margarida fugiu dos Estados Unidos e é a ex-patroa da brasileira que hoje vive em Washington sob proteção do FBI. A Justiça Federal quer uma indenização de $1 milhão para Hilda Rosa dos Santos, que durante 20 anos alega ter trabalhado de graça para a família. Alega também ter sido espancada e diz que várias vezes passou fome. O ex-patrão, o engenheiro René Bonetti, só está solto porque pagou $50 mil de fiança, mas pode pegar até 20 anos de cadeia. A sogra do senhor René, mãe de Margarida, nega que a filha seja violenta. Não, é uma família honesta, é uma família e nunca faríamos uma coisa dessa. Mas essa amiga de muitos anos diz o contrário, que Margarida nunca foi de respeitar os empregados. Era comum, ela era uma pessoa um pouco violenta e sempre tratou empregados com desprezo. Chegava até a dizer que as pessoas tinham espírito de escravo, por isso que ela maltratava. Bom, o mais bizarro disso tudo é que quando o jornalista saiu perguntando para os vizinhos se eles sabiam desse passado macabro dela, todo mundo já sabia. Isso que é mais louco, né? Todo mundo da rua, menos ele e o resto do Brasil inteiro. Agora, com o sucesso e a viralização desse podcast, o caso ganhou tanta notoriedade que diversas pessoas começaram a ir em frente à casa abandonada e a filmar. Virou uma atração turística. A típica rua do bairro de Higienópolis, área nobre e tradicional da elite paulistana, agora virou ponto turístico. Boa noite, Taboão. Passei aqui curioso, né, que eu vi a reportagem. Aí fiquei curioso pra ver, né, se conseguia ver a Margarida aí. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Mas e a mulher? Como que ela está hoje? Ela foi presa, invadiram a casa dela, fugiu. A foragida fugiu de novo. Bom, após a repercussão gigantesca do caso, diversos jornais começaram a fazer matéria sobre isso. O SBT, Fernanda Trigueiro, que mulher é essa que aparece com a cara pintada? A Band. Uma mulher foragida da Justiça Americana vive numa casa que parece abandonada num dos bairros mais valorizados de São Paulo. A Record. Depois de 20 anos oculta, a história da mulher do casarão de Higienópolis foi revelada. Virou até um documentário no Cidade Alerta, com direito a repórter vestida de Ghostbusters. Olha isso, não parece a roupa. Enfim, o que acontece é que aparentemente essa mulher fugiu. Alguns dizem que ela está escondida num dos 20 cômodos da casa. O fato é que ninguém mais a viu. Os cachorros dela estavam abandonados, ela tinha 2. E quem apareceu lá para resgatá-los? Ela, é claro, a Gabriel Monteiro dos Animais, a Luísa Mel. Estamos aqui, ó, no caso de Higienópolis, aquela senhora que todo mundo acompanhou, que é foragida da FBI. E ao que tudo indica, a polícia já solicitou uma autorização da justiça para entrar no imóvel e possivelmente pôr um fim nesse caso. O fato é que futuramente vão demolir essa casa e, é claro, construir talvez um prédio no local, que é o que mais tem lá. É até estranho, até um contraste quando você vê as imagens aéreas, um monte de prédio ali em volta na frente, tudo e só aquela mansão velha lá no meio ali, né, caindo aos pedaços. E assim, essa casa aí, ela vale muita grana mesmo caindo aos pedaços, porque custa 12 mil reais o metro quadrado no bairro Higienópolis. Então assim, a casa tem... Puta, a casa é muito grande, mano. Então pensa quanto que não vale. Não vale milhões essa casa aí. E o dinheiro vai pra quem? Foi vendido? Talvez vai pra ela mesmo, porque ela é a herdeira da casa, entendeu? Acredito que fique com ela. Porque, na verdade, essa família aí, depois vocês acompanham o podcast lá, mas essa família aí parece que já é uma família que tem diversos imóveis, tá ligado? Ela tem irmã, tem não sei o quê, que era uma família de vinda muito rica, sabe? O avô dela tinha tanta terra que virou uma cidade, tá ligado? Onde era as terras dele, tá ligado? Então é muito louco, mano. Bom, essa é a história da mulher da casa abandonada. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal.